A paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos de Jesus. Vamos antes estar orando ao Senhor, para que Ele venha nos dar entendimento, nos dar a sua direção, para que nós possamos saber qual seja a sua vontade para nossas vidas. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui com os nossos irmãos, Pai, para ouvir, meu Deus, a Tua voz, Pai. Fala conosco tudo que é necessário ao nosso crescimento espiritual, Pai. Esteja, meu Deus, na direção de tudo. Usa, Pai Santo, a minha vida. Não seja eu, mas Tu em mim, Pai. Falando, Pai, tudo que é necessário neste momento, Pai. Abençoa, Pai, e fica na direção, Pai, dessa nossa transmissão. Assim pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, eu queria falar aqui um pouco da importância, de nós estarmos sempre caminhando, em direção à vontade de Deus, nós vamos ver aqui, Jesus, ele já fez uma oração por nós, com relação à unidade do corpo, e sobre isso que nós inicialmente vamos estar meditando, aqui no capítulo 17, a partir do versículo 20, é uma parte da oração, quando Jesus ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, em determinado momento ele passa então a fazer essa oração por nós, que viríamos a crer nele, então é essa parte da oração aqui que nós vamos estar aqui meditando, Olha, então aqui está no capítulo 17 do Evangelho de João, vamos ler dos versículos 20 até 23, E aqui diz o seguinte, no versículo 20, fala assim: eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, que somos nós, que cremos no Senhor Jesus, com uma finalidade, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja que na oração de Jesus, ele faz essa oração para que nós sejamos um, de que forma nós podemos ser um, tanto com o Pai como com o Filho, então quando nós temos, esta unidade, com o Pai e com o Filho, nós temos comunhão uns com os outros, Então, não é que a gente tem que se dar bem com A ou B, Mas tanto A quanto B, se eles forem, a Jesus, se eles tiverem o Espírito de Cristo, eles têm comunhão com o Pai e com o Filho, Assim, todos aqueles que igualmente buscam, ter esse Espírito de Cristo, passamos a ter comunhão uns com os outros,
Por quê? Porque somos todos irmãos em Cristo. Então, é importante isto, né? Que a gente busque, né? Esta unidade, né? Mesmo porque Jesus, como nós vimos aqui, ele já orou por nós, né? Então, nós temos que caminhar justamente nesse sentido, né? Sabendo qual é a vontade dele para a nossa vida, né? E assim nós vamos nessa caminhada aí, né? Então, aqui no 23 nós já vimos, né? Que aqui diz assim, olha, no 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, essa glória aí é o Espírito, né? O Espírito dele, o Espírito de Cristo, né? Justamente para que nós sejamos um, né? Então, aqui diz assim, olha, no 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, aqui repetindo, Jesus diz, eu neles, em quem? Em nós, né? E tu em mim, né? Jesus falando ele com relação ao Pai, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? Então, perfeitos em unidade é quando nós temos esta unidade tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Aí nós estamos perfeitos nessa unidade, né? Por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? Nós sabemos que o Pai é a verdade, Jesus é a verdade, e nós também vamos fazer parte desta verdade pelo Espírito da verdade que nós recebemos de Jesus, né? Aí nós seríamos, então, somos perfeitos em unidade, né? E todo aquele que igualmente faz, né? E tem a mesma coisa que nós, né? O Espírito Santo, automaticamente ele tem comunhão conosco. Por quê? Porque é o mesmo Espírito, né? Então é importante isso, que a gente tenha o mesmo Espírito, né? Para que realmente sejamos um. Então, aqui no 23, né? 14:23, diz aqui o seguinte, olha, capítulo 14, versículo 23, né? Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja bem, como é que nós recebemos deste Espírito, né, de Jesus, né? Aqui a palavra diz que Jesus diz que viremos para ele e faremos nele morada, né? Viremos quem? Ele e o Pai fazer morada em nós, né? Mas aqui diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Então veja a importância da palavra, né? Aquele que realmente ama o Senhor é justamente aquele que guarda a palavra, né? Se a pessoa não guarda a palavra, é porque não ama o Senhor, né? É o que ele diz aqui no versículo 24, só vou citar aqui, né? Ele diz aqui assim, olha, Jesus falando, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, aquele que não guarda é porque não ama. Aquele que ama é aquele que realmente guarda, né? O que é guardar a palavra do Senhor?
é ser obediente à sua palavra, né? E quando nós somos obedientes à sua palavra, né? É promessa dele vir fazer morada em nós, né? Não só ele, mas aqui ele está dizendo eu e o Pai, né? Viremos e faremos morada nele, né? Então é importante que a gente tenha esse espírito da verdade, espírito de Cristo, né? Justamente para que a gente faça parte desta unidade, desta comunhão, né? Então é importante a gente não sair da palavra, né? A palavra da verdade, né? A gente ouve muito, né? Palavras do Velho Testamento. Velho Testamento nós sabemos, né? O Velho Testamento, as palavras do Velho Testamento não têm vida, né? Por quê? Porque a vida nós só encontramos em Jesus, né? A partir de Jesus é que nós temos vida, né? Então, a gente está atento a isso, né? Que as palavras do Velho Testamento, assim como as palavras do mundo, elas não geram vida, né? Vida é só nas palavras de Jesus, né? É por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? É por isso que Jesus diz, olha, se alguém guardar as minhas palavras, né? Jesus enfatiza muito isso, da gente guardar as palavras dele, né? Não as palavras do mundo, nem as palavras do Velho Testamento, não. Palavras de morte, não. Nós temos que guardar as palavras da vida, né? Aquelas que geram vida em nós, né? E Jesus diz assim, olha, lá no capítulo 6, né, versículo 63, Jesus diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então é destas palavras que nós temos que nos alimentar, né? Porque não há outra palavra que gera vida em nós. Não há outra palavra que sacia a sede da nossa alma, sabe? Somente as palavras de Jesus, né? Tem uma passagem lá quando Jesus multiplicou os pães, né? E muitos se alimentaram daqueles pães. Posteriormente, muitos foram atrás de Jesus, né? Aí Jesus encontrou com essas pessoas, né? E aí Jesus disse a eles, olha, vocês estão me seguindo não pelos sinais que vocês viram, né? Os milagres que eu fiz, mas porque vocês comeram do pão e vos saciaste, né? Por quê? Porque a palavra de Jesus é que realmente vai saciar a fome da nossa alma, né? Então, nós vamos atrás, isso é natural de todo ser humano, de todo, né? A gente vê isso até no mundo animal, todos em busca da vida, né? Nós buscamos a vida, né? Então, a palavra de Jesus, ela nos atrai por quê? Porque ela gera vida em nós, porque ela é vida, né? Então, nós caminhamos justamente atrás de vida, né? E vida nós só temos em Jesus, né? E aqui diz lá no capítulo 1:12, que o intuito, né, o objetivo de Deus é que a gente adentre lá no reino, né, no reino de Deus, como filho de Deus, né? Ele já nos deu essa possibilidade, né? Aqui no capítulo 1 de João, né, no versículo 12, diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Então, é importante isso, né? Que a gente creia, né? Que a gente guarde a palavra, né? Para que a gente receba o Espírito da vida, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos vida, né? Porque recebemos isso de Jesus, e Jesus, ele é a vida, né? E o que ele nos dá é vida, né? É vida eterna, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, né, com esta vida, né? As coisas terrenas são coisas que muitas vezes nos atraem, né? Mas a gente tem que saber que essas coisas são passageiras, né? Vida eterna é só em Jesus, né? Então é a vida eterna que devemos priorizar, né? Priorizar por quê, né? Porque quando a gente vê lá no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que a vontade de Deus, né, para nossas vidas é nos dar a vida eterna, né? Foi para isso que o Pai entregou seu próprio Filho, né? E o Filho não se negou, né, em fazer esse sacrifício ao nosso favor, né? Para nos dar vida, né? Então a gente tem que saber que vida eterna, a importância dela, né? Tanto é importante que custou a vida do Filho de Deus, né? E nós temos que então saber o que foi feito por nós, né? E dar a devida importância, né? Porque toda vez que a gente medita lá no Velho Testamento, né? A gente menospreza, né? De certa forma, aquilo que Jesus fez por nós, né? Porque às vezes as pessoas costumam se alimentar do Velho Testamento, sabe? Por quê? Porque tem muitas historinhas, né? E há muitas palavras, há muitas passagens, né? Mas a gente tem que saber separar o que gera vida e o que não gera vida, né? Aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? Jesus teve um encontro com a mulher samaritana bem no poço de Jacó, né? E Jesus, encontrando com essa mulher samaritana, disse: olha, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Jesus estava se referindo ao poço de Jacó, né? Poço do Velho Testamento, né? Aquela água que não sacia nossa sede, né? E Jesus então traz uma nova água, né? A água que nos leva à vida eterna, né? Que isso é muito importante, né? Então a gente vê aqui também nessa passagem, né? Jesus explica bem assim, há fases que nós passamos, né? Até nos tornarmos filhos, né? Jesus aqui no capítulo 15, né? Eu vou ler aqui o versículo 15, né? Capítulo 15, versículo 15. Aliás, eu vou ler aqui até a partir do 13, sabe? Por quê? Porque aqui Jesus nos faz uma diferença, né? Entre aquele que é servo e aquele que é amigo, né? Então, qual é a diferença entre servo e amigo, né? Então, aqui diz assim,
vós sereis, Jesus falando, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Amigo é uma categoria acima de servo, né? Jesus explica isso no capítulo 15, versículo 15, logo em seguida. E diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Servo, ele é tipo empregado, né? Ele não sabe não sabe o que faz o patrão, né? A ideia do servo é aquele que ele trabalha esperando uma recompensa, né? É uma troca, né? Então o servo, ele é assim, ele, se for um bom servo, ele merece, né? Ele vai merecer promoções, aumento, né? Dependendo do desempenho do servo, né? Então é como a gente vê aí nas empresas do mundo, né? Os empregados são assim, né? Eles, em troca do salário, né? Eles têm que se dedicar ao trabalho que ele está fazendo, né? Não importa nem a finalidade, mas importa é aquilo que ele vai ganhar e aquilo que ele vai fazer, né? Então, essa é a visão do servo, né? Agora, Jesus está dizendo assim: mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, aqui é uma categoria. Quando você passa a ser amigo, amigo já é mais íntimo, né? E Jesus está dizendo assim, que tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o amigo, ele passa a conhecer a vontade do Pai, né? É diferente do servo. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, né? Então, ele não conhece, mas o amigo conhece. Por quê? Porque ele é amigo, né? E por ser amigo, é revelado a ele, né? A vontade, né? Do patrão, a vontade de Deus, né? A vontade do Pai, é revelado ao amigo, né? É o que Jesus está dizendo, né? E a categoria de filho, né? Filho, ele, além de conhecer, é aquele que faz, né? O filho é o que faz a obra, né? Jesus disse assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, né? Então, o filho, Jesus é o exemplo nosso, né, de filho, né? E nós seguimos a ele. Então, ele diz que desceu não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, né? Então, filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? Não basta a gente conhecer, né? Ah, eu conheço, eu sei qual é a vontade de Deus, mas se, né? Mas aquele que é filho, ele faz a vontade, né? E a vontade do Pai é justamente isso, que a gente dê testemunho da verdade, né? Jesus lá no capítulo, eu vou só pular um pouquinho aqui no 18, 17, né? Capítulo 18, versículo 17, eu só vou falar, 17 não, digo 37, né? Só a parte B, né? Jesus falando: eu para isso nasci e para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? Então Jesus veio justamente para fazer a vontade do Pai, né? Então a gente vê que Jesus sempre fez a vontade do Pai, né? Não é só conhecer, é saber,
é fazer a vontade do Pai, né? Então, são fases que a gente atravessa em nossa vida, né? Inicialmente a gente era servo, né? Mas é Ele que nos escolheu, né? Lá no capítulo 15, 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, né? Então, é assim, nós somos escolhidos, nós somos chamados para fazer a vontade, né? Dar fruto é assim, né? Nós de nós mesmos não temos como dar fruto, nós temos que estar ligado à videira, né? A videira verdadeira. Aquele que está ligado à videira é que dá fruto, né? Então veja bem o que diz aqui, olha, no 15, 5, capítulo 15, versículo 5, Jesus dizendo, olha, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Em tudo nós dependemos do Senhor, né? Mas nós temos que estar ligado a Ele, sabe? Ligado a Ele é estar ligado à Sua palavra, né? Nós já vimos que quando guardamos a Sua palavra, nós recebemos a promessa dEle, que é de fazer morada em nós, né? Aí nós damos fruto pelo Espírito, né? Porque aí já não somos nós, né? Nós somos guiados pelo Espírito. Aí sim nós damos fruto a Deus, né? Ter o mesmo Espírito, isso é importante, né? Ter o mesmo Espírito significa salvação, né? Ter vida, né? O Espírito de vida em nós, né? O Espírito da verdade, né? Aí damos fruto, né? E no 7 diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, né? Então veja a importância desse versículo que Jesus diz. Não é de orar, muito orar, né? Que as orações nossas são atendidas, né? Olha o que Jesus está dizendo. Se vós estiverdes em mim, quer dizer, nós cremos em Jesus, né? Mas ele está dizendo assim, e as minhas palavras estiverem em vós, né? Estiverem em nós. A palavra deles tem que estar em nós, né? Aí sim, nós poderemos pedir tudo o que quisermos e vos será feito. É uma promessa do Senhor, né? Então, quando nós guardamos a sua palavra, né? Nós temos essa promessa de que tudo quanto nós pedirmos, Ele fará, né? Então, não é tanto a gente orar, porque às vezes a gente nem sabe se a oração agrada a Deus, sabe? O importante é que a gente guarde a sua palavra. Deus sabe o que é melhor para nós, né? Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Conforme está lá no Paulo mesmo falava isso, né? Mas nós temos que, Jesus enfatiza muito, guardar a sua palavra, né? Lá no 8, capítulo 8, versículo 31 e 32, também é uma promessa, né? Lá no 8:31, Jesus diz, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então é importante a gente primeiro permanecer na palavra para ser discípulo, né? Jesus diz, olha, se vocês permanecerem, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, né? Porque nós não podemos seguir a vários mestres, né? Não podemos ter vários mestres, né? Porque
Se tivermos vários mestres, nós vamos agradar um e vamos desagradar os outros, né? Por isso é importante um único mestre, né? É ter um único mestre, né? E o nosso mestre é Jesus, né? Porque é nele que nós temos vida, né? E é ele que vai nos levar à vida eterna, né? Quando nós temos o Espírito Santo tem essa incumbência, né? De nos levar à presença do Pai, né? Jesus diz lá no 14, capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? É só por Ele. E como é que nós vamos ao Pai? Pelo seu Espírito. Quando recebemos do seu Espírito, este Espírito que habita em nós nos levará à presença do Pai, né? E esse mesmo Espírito fará com que a gente dê muitos frutos, né? Frutos que agradam a Deus. Amém? Então é importante isto, né? Que a gente tenha este Espírito, né? O Espírito de Cristo, né? É tão importante nas nossas vidas, né? É prova da nossa salvação, né? É prova de que nós já passamos da morte para a vida, né? Aliás, eu queria fazer novamente esta oração, né? Com base nas palavras do Senhor, nas promessas que Ele tem nos dado, né? Com relação a nos dar o Espírito Santo, né? Então Ele diz, olha, se nós guardarmos a sua palavra, tudo quanto nós pedirmos será feito, né? E eu queria justamente então fazer uma oração, né? A todos que estão nos ouvindo, né? Que estarão ouvindo a este vídeo, né? A palavra diz que se crerem, verão a glória de Deus, né? Mas que eles possam receber desse Espírito, porque o prazer de Deus é que nós tenhamos o seu Espírito, né? Que nós sejamos obedientes à sua palavra, né? Que nós venhamos a dar muito fruto, né? Amém, irmãos? Então vamos curvar nossas cabeças, né? Orar ao Senhor, agradecer por este momento e que Ele venha nos encher do seu Espírito, né? Para aqueles que já têm o Espírito Santo, é necessário que ele se encha cada vez mais do Espírito, né? E aqueles que não têm, que possam receber, então. Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor, né? Nesse finalzinho. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concede, Pai, de estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos, Pai. Ouvimos, meu Deus, a tua palavra, Pai, e entendemos, meu Deus, a necessidade, Pai, de termos o teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Por isso, com base, Pai, na tua palavra, Pai, nós oramos e intercedemos, Pai, clamamos, meu Deus, por todas as vidas que nos ouvem neste momento, Pai, para que eles possam receber de ti, Pai, o teu Santo Espírito, Pai, para que eles tenham vida, para que eles venham dar muito fruto, Pai, para a tua honra e glória. Esteja, meu Deus, com cada um deles, Pai, que eles possam estar sempre diante de ti, na tua presença, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Se com eles, Pai, e abençoa não só eles, a toda a família, Pai, que todos nós estejamos no mesmo Espírito, Pai, para fazer parte, Pai, da unidade, Pai, da unidade que diz a tua palavra, Pai, de sermos um em ti, Pai, assim como Jesus é também, Pai, que nós possamos fazer parte, Pai, desta unidade. Assim nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima, né? Se Deus quiser.